Nossa cultura não é uma cultura de líderes, é mais cultura de para baixo. Porque o que o espírito de liderança fala? Ele fala de solução, ele fala de conquista, ele fala de vencer, ele fala de avançar, de dar resultado, ele fala de propósito. Mas algumas pessoas têm afugentado isso de suas mentes, e isso foi quebrado por causa do pecado. Mas, por exemplo, tem pessoas que são santas, homens de Deus santos, mulheres santas de Deus, mas eles não querem liderar. Para Deus, talvez sendo santos, eles lideram nas suas casas, em algum lugar, mas ainda faltam na obra. Ou às vezes, o espírito de liderança, ele vem pela presença de Deus. Quando eu recebo o Espírito Santo, a primeira coisa que desperta em mim é o desejo de fazer algo. E esse desejo, ele só é nutrido porque Deus colocou o homem no jardim para que o homem cuidasse, guardasse e cultivasse o jardim. Proteção e cuidado, né? Promoção, manutenção. Então isso está ligado ao ser humano. O primeiro ser humano que Deus colocou na terra, chamado Adão, era investido de autoridade para governar, para liderar, para realizar. E enquanto Adão fazia isso, o caos não conseguia entrar no jardim. Deus deu tudo organizado para Adão, e para que aquilo continuasse, Adão tinha que estar conectado a Deus, recebendo influência do Espírito Santo, fluindo pelo Espírito de Deus. Então ele faria que o jardim andasse alinhado com Deus. Eu vi alguém dizer isso e eu fiquei chocado, porque é uma verdade. Você pode dizer para mim qual é o maior sonho de Deus? Você sabe? Não é levar o povo para o céu, mas trazer o céu para a terra. Se você estudar a palavra do primeiro momento, o tempo todo Deus queria trazer o céu para a terra, através de um ser que estivesse com o espírito de liderança ligado a ele, conectado a ele. E essa liderança então daria muito certo e implantaria o reino de Deus aqui na terra. Mas essa liderança foi corrompida, seduzida, enganada e cometeu o pecado. Com isso tudo quebrou. Toda terça-feira nós falamos de ativação e algumas pessoas não entendem o que a gente está tentando dizer. Ativar, a ideia que eu tenho de ativar é como se fosse um carvão. Ele tem toda a energia ali. Ativar é quando você põe fogo naquele carvão, porque aquele carvão sem fogo, ele não serve para nada, sim ou não? Ele vai ficar ali amontoado. Mas quando ele é incendiado, quando ele põe fogo e ele vira brasa incandescente, ele começa a liberar energia. E ele então começa a ter um propósito da sua existência como aquele material. E eu e você, longe de Deus, somos como aquele carvão. Mas ao receber o Espírito Santo, e ele traz para nós liderança, então a gente passa a queimar dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. E aí teremos então um propósito claro. Nenhum ser humano, ao até encontrar esse Espírito Santo, até ser desatado nele o espírito de liderança, ele não será pleno e completo. Pode ser bem sucedido como empresário, será bem sucedido em várias as áreas, mas a maior plenitude é ser cheio do Espírito Santo e assim possuir a liderança original. Por isso nós falamos ativação, de volta à origem. A nossa origem é Deus. E a maneira de voltar a Deus é se entregar a Jesus Cristo, aceitar o propósito de Deus, permitir que o Espírito Santo me potencialize. Antes de ter o Espírito Santo, fraco, medroso, covarde, confuso, indeciso, embaraçado. Isso acontece com uma pessoa, um cristão que tem o Espírito Santo, mas não se abre para a liderança. É estranho, porque parece até uma coisa confusa. Porque a gente não consegue ver na Bíblia nenhum homem que foi cheio do Espírito Santo ficar sem liderar. Pelo contrário, todo homem que foi cheio, toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela é impulsionada, ela é empurrada, ela vai fazer alguma coisa. Então não se engane que Deus vai encher você para você ficar cheio de paparicos, chameguinhos e mimimi. Deus vai encher você para que você faça algo, porque Jesus falou assim: olha, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Até agora o meu pai trabalha e eu vou trabalhar.
Isso quando os apóstolos saíram para buscar comida, porque todos estavam famintos, até Cristo, famintos e cansados. E eles foram buscar comida enquanto Jesus esperava. Jesus ministrou a palavra, chegou uma multidão com os apóstolos, será comida. E falou: Senhor, o que é isso? Ele fala: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O Espírito, sabe, do mover da eternidade, ele não vai deixar você parado. Então, todo ser humano é líder por Deus. Todo ser humano é líder por Deus. Isso é abafado pelo pecado, direto ou indireto. Indireto como? Como eu estava falando, uma pessoa é santa, mas ela quer viver apenas nos afagos da fé, nos bajulados, né, nas bajulações espirituais. E ela não quer ser efetiva, ela não quer ser de fato aquilo que Cristo determinou, dar resultado, ganhar pessoas, solucionar. Então nós estamos bem claros na nossa definição de fé. Liderança é a chave. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas uma mulher de Deus, uma mulher que não tenha um espírito de liderança em sua casa, ela não é virtuosa, nem é mulher sábia, nem edifica coisa alguma, porque a Bíblia diz o quadro, o perfil da mulher virtuosa e sábia, e ela se levanta, ela se ergue para que a casa esteja em ajuste. Um homem cheio do Espírito Santo, não levado por suas paixões e suas quedas, não é arrogante, soberbo, antes é maduro. Ele consegue conduzir sua família para o altar de Deus, trazendo o reino de Deus para a sua casa e assim por diante para a terra. O medo, a incerteza, a dúvida, a covardia vai embora. Essas coisas não procedem de Deus. A timidez, a Bíblia chega a dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque o tímido, ele não faz o que é para ser feito. Uma pessoa tímida, ela está anulada. Mas uma pessoa tímida, ao ser tomada pelo Espírito Santo, ela fará coisas ousadas. Ela sairá e as pessoas assustarão com a ousadia e a capacidade, porque ela está queimando um combustível, ela está impulsionada pelo poder dos céus. Você vai buscar no altar de Deus o potencial que Deus tem para você. Sabe, o que você já faz não é potencial. Potencial é algo que você está sempre em busca. É aquilo que você irá realizar. Aquilo que você já realizou não é potencial. Quantos entendem o que eu estou falando? Sabe, é aquele desbravar de futuro, essa busca tão fera. Capítulo 17, versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e matou, cortando-lhe ela com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Irmãos, aqui já é o fim da história. Nós sabemos o que ocorreu nesse tempo aqui. Saul foi cheio do Espírito Santo, teve entre os profetas, foi ungido como rei, assumiu o governo, mas Saul tinha dificuldades de governança. Todos nós temos limitações. Muitas vezes, sabe, o poder de Deus virá sobre você,
Mas a maior coisa que o Espírito Santo fará conosco é nos dar a identificação de nossas limitações e condições para que essas limitações sejam removidas de nossas vidas. E precisamos de humildade e sabedoria para que essa coisa aconteça em nós. Então, nossas limitações, elas são existentes. E ali estava Saul, só que Saul, ele devia se destravar, tirar suas limitações junto com a sua equipe. Um pai de família, ele é mais forte quando ele consegue permitir que sua família fale com ele. Uma esposa, ela é mais forte quando ela ouve o esposo. E muitas vezes o bem-estar de todos que estão à sua volta. Comunicação, aproveitar o talento daqueles que são inseridos. Numa célula, o princípio é o mesmo. Na igreja, continua sendo a mesma coisa. Eu preciso entender que quem está ao meu lado veio para acrescentar. Pessoas que Deus trouxe, plantou, a família que Deus me deu, é para me potencializar e não me envergonhar. As células, cada discípulo que chega nela, cada discípulo é um milagre de Deus. É alguém que veio para tornar você mais forte. Cada discípulo que chega à igreja, e essa é a visão do líder, ele está olhando quem foi que chegou. Que tesouro que tem essa pessoa. Já pensou que legal? Dá uma olhada em volta aí e se pergunte, qual o tesouro que tem nessa pessoa? Não é isso? Mas que tesouro tem meu discípulo? Né? Imagine agora, eu quero que o Espírito Santo traga na sua mente um discípulo, e não há nenhum deles que não possa ser tão interessante, tesouro de verdade de Deus, para enriquecer você, sua célula, sua rede. Mas Saul tinha dificuldade, Saul era profundamente amargo. No momento ele fingiu que ele não queria, não, eu não quero ser o líder. Mesmo chamado, com todos os sinais, no dia que precisava descer liderança, ele estava debaixo das malas, escondido. Porque ele não queria, sabe aquela pessoa que fala assim, olha, gente, sabe porque eu sou humilde, eu não quero aparecer. Mas se tiver um evento, se você não falar dele ou dela, morreu. Não quer aparecer, mas não fala para ver não. O problema que vira. Saul não quer aparecer. No dia que assumiu o poder, Deus me livre, ninguém podia chegar perto, que todo mundo ameaçava ele. Em vez de levantar uma equipe com todo mundo que chegasse, ele gerou um espírito de desconfiança, de ciúmes no meio da sua equipe, dividiu com tudo, acabou com tudo, ficou todo mundo, o líder, ele serve como aquele que leva o povo mais longe ou deixa o povo onde está. Na verdade, nossa célula, nossa rede, nossa igreja cresce assim. A família cresce até onde o pai vai. A célula cresce até onde o líder vai. E a igreja cresce até onde o líder vai. O tamanho do líder é o tamanho do povo que está com ele. Isso é um fato. É crise, é fato. Se é crise, vamos orar. Vamos para o monte da oração. O que eu preciso fazer para mudar, pai? Mas Saul, Deus queria que ele governasse, ampliasse o reino, afastasse os inimigos, esvaziasse a terra do mal e dominasse a terra para a glória do nome de Deus. Mas Saul, com capricho, ferido, ressentido, perdido no seu aplicar, atrapalhou todo mundo. Ninguém cresceu com Saul, ninguém crescia. Ninguém ia para frente. Saul era ciumento quando aparecia alguém legal, como aparece Davi. Quando Davi aparece de fato como uma solução, ele vai lá e trava. Ele tinha o espírito de liderança, mas ele tinha limitações. Ele tinha traumas, ele tinha inseguranças, ele tinha ciúmes. E tal qual ele causou um transtorno para todo mundo que vinha. Chegava uma pessoa, imagina, né? Olha que vinha um soldado novo para Saul. Saul olhava e falava assim, cara bom, hein, rapaz? Você vai ficar aqui comigo, ficar aqui pertinho. E ele foi fazendo isso várias vezes. E ninguém rompia. Engraçado que todo mundo ficou perto de Davi, mas todo mundo tinha liberdade de reagir e de fazer semelhante. Mas veja a diferença. Diga, todo governo é provado. Todo governo é desafiado. Todo governo será revelado. Então pronto. Qual é a revelação do governo? O resultado desse governo. Pronto. Saul foi provado, veio o desafio, veio a afronta. Golias estava lá. 40 dias de confronto, de guerra, de afronta, de zombaria, de humilhação. Um exército inteiro que todos os dias se levantava para lutar, mas não tinha coragem. Estavam amedrontados, estavam debaixo de limites. Tinham aparência de entrar na guerra, mas não entravam.
porque tinham medo de verdade de enfrentar o que estava lá embaixo, no vale. Depois desse final dos 40 dias é que acontece o fato mais fantástico. Mesmo falando da recompensa, mesmo fazendo oferta, ninguém teve uma ousadia de falar, eu vou sair na frente. Às vezes até falava, né? Eu separei uma frase, porque eu já li esse texto centenas de vezes, eu amo esse texto. E eu separei algo aqui, de um psiquiatra famoso, Carl Jung. Ele diz da seguinte maneira: sua visão se tornará mais clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, quando lançou a palavra e toda a promoção daquele que lutasse com Golias, como gigante, vencer, seria e daria toda a promoção para ele. Diga: espírito de liderança desfruta de conquistas. Olha que fera. Mas para isso, ele tem que haver nele disposição de fazer, realizar, de lutar. Por isso que o Espírito Santo ele não vai encher você para você ficar prostrado, né? Estou cheio aqui, caí, rolei, estribuchei, rolei. Ai, fui para casa, dormi, vivi minha vida. Aí eu venho de novo, aí Deus me ativa, eu sou cheio, sabe? Eu sei que se o Espírito Santo entrar na sua vida, meu irmão, tu vai sapatear. Mas não é andar no sapatinho, não. Você vai correr para trás das vidas. Você vai fazer o que Jesus ordena. Acabou. Vamos parar com essa fantasia de que está cheio do Espírito Santo, sem produzir aquilo que Deus ordena, porque eu não creio nisso de fato. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro de si mesmo, desperta. E nós encontramos então, no final de 40 dias, depois dessa afronta toda, um camarada que, todo jeito ele queria estar na batalha. Davi ia de qualquer jeito para a batalha, porque lá no deserto, ele ficou cheio de Deus. Davi não estava acompanhando o exército, Davi não estava debaixo do comando de Saul, porque não tinha idade nem nada, Deus estava guardando ele para o momento certo. E lá no deserto, sozinho, junto com as ovelhas, Davi meditava em Deus, Davi falava no Senhor. Acredito que bons salmos desse, Davi escreveu quando era jovem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele deve ter escrito aquilo num dia lá no meio do deserto, olhando. Ele pensou, cara, olha, eu estou procurando um bom caminho para as ovelhas. Deus deve fazer isso com a gente, com Israel. Foi lá escrever o Salmo 23. E, irmão, lançou, foi o maior CD vendido lá em Jerusalém, né? Mas veja só, lá no cantinho dele, ele já buscava a Deus. E quando ele foi para a guerra, ele já estava pronto. Aí é que está o fato. Tem gente que fala assim, olha, quando Deus me encher de poder, quando isso acontecer, quando eu tiver um cargo, ou quando eu tiver qualquer situação, eu farei. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fará e nada será limitador para essa pessoa. Nada. Você pega uma pessoa que foi despertada, que tem uma visão engastada, cravada no seu espírito, no seu coração. Quando a tribulação está ruim, ela fala assim, ó, meu Deus, me usa que agora é que eu quero fazer. Ao contrário é o outro. Tem gente que está no prazer e está dizendo, eu nem posso fazer nada para Deus, que eu estou curtindo, está tão legal. E sabe que está difícil, fala, é por isso que eu não faço nada, porque está tudo difícil. Então, cadê a visão engastada em nosso espírito? Cadê a visão plantada dentro de nós? Isso é nos entregue no momento em que temos um contato real com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu aqui na história de Davi? A Bíblia diz que Davi, ele prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Parece que é para, tipo assim, isso aqui não existe. Nunca existiu na história que uma pessoa usasse na guerra uma funda e uma pedra. E a Bíblia chega a dizer que, não tendo ele espada na mão, porque já era normal, todo mundo tem uma espada. E nós queremos falar o quê? Que nós não fazemos a obra de Deus, por quê? Se eu tivesse uma espada, eu ia fazer. Olha, se eu tivesse, imagina com aquela espada lá também, eu fazia a obra de Deus. Olha o tamanho da espada que aquele cara tem. Às vezes você fica olhando, né, para a vida do irmão, da irmã, seja lá de quem, a gente tem essa tendência. Quer olhar o que está na mão do outro, não quer olhar o que está na nossa mão. Deixa eu te falar um negócio para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela usará exatamente o que ela tem em suas mãos. Exatamente. Isso vai trazer o absurdo de Deus, o milagre de Deus,
Não, minha célula não cresce porque eu não tenho aquela espada grandona que o irmão tem, tantos anos de ministério, de palavra. Gente, é por isso que minha célula, que se eu tivesse, se eu fosse, você está entendendo? Você está olhando para quem? Deixa eu te falar uma coisa bem clara. Deus vai usar exatamente o que você tem. Deus não vai, a sua história, o seu abandono, a sua rejeição, a sua dor, o seu medo. Deus vai usar tudo. Porventura alguma coisa impossível para Deus? Você está olhando para uma espada e Deus está querendo olhar o que você tem aí na sua mão. Davi tinha uma funda e uma pedra. E foi necessário. Esse é o maior poder de um líder. Sabe por que nós batemos palma para alguns líderes? Porque ele sai do normal. Está todo mundo fazendo aquela coisinha comum com tudo que tem. E reclamando porque não tem, por isso que não está fazendo. Então assim vai. De repente aparece alguém com alguma coisa que você nunca deu valor e essa pessoa está fazendo algo grande com aquilo que todo mundo desdenhou. Isso é tão sério. Saul era de Gigal, uma cidade de Benjamim. Sabe de onde é que vem a funda e a pedra? A pedra vem de qualquer lugar. A funda, sabe de onde veio a funda? Gigal, da terra de Saul. Imagina Saul jogando pedra todo dia. Não deu atenção para quê? Aí você olha para um líder que chega e fala assim, Aí você olha para o outro e você fala, amado, eleito. De repente, assim, eu estou dizendo que você precisa olhar para todos. Mas não desdenhar de ninguém de verdade. Porque serão usados. Será que não temos lançado fora uma funda que pode ser poderosamente usada na batalha que nós vamos enfrentar? Bom, ele feriu e matou com isso. E não havia espada na mão de Davi. Não havia aquilo que era normalmente que tinha na mão de todo mundo. Talvez você está com alguma coisa na mão que é muito valiosa e está procurando o que está na mão do outro. Não é verdade? E o interessante é que o que acontece com o líder quando ele está cheio do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo nós somos limitados, fracos, medonhos, desanimados, medrosos, desanimados. Não é verdade? Somos todos acanhados. E a Bíblia chega a dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vou te falar como é que Deus tira a timidez. Eu vou te ensinar como é que é. Quem aqui tem dificuldade de falar no meio de muitas pessoas? Exatamente. Aí Deus joga você lá no meio, você... Já não viu a história? Deus é dono de empurrar a gente nesses negócios. Na verdade, eu sempre falei, eu nunca tive dificuldade para isso. Eu gaguejava, eu tremia, mas nunca corri de microfone. Já fiz cada coisa que se eu contar você não acredita não. Fiquei com dó do pastor que passou pela minha mão. Que eu passei na vida dele. Mas eu falava, eu vou. Eu fui numa igreja que eles estavam dando oportunidade para o irmão falar alguma coisa. Eu levantei. Falei, entreguei o microfone e sentei. Aí o pastor ficou insistindo que oportunidade, eu levantei de novo, falei de novo. Aí ele deu oportunidade de novo, ninguém foi, eu peguei 3 vezes ele para dar oportunidade. Falei, enquanto estiver dando, eu estou aqui queimando, irmão. Eu estava doido. Agora tem gente que tem aquela dificuldade, fica correndo. Eu acho isso engraçado, não é o meu perfil. Eu quero, eu tô igual o burrinho do Shurek. Quando o Shurek está escolhendo alguém que vai falar com o rei, para esvaziar o pântano dele. Eu quero um candidato para ir comigo. Todo mundo calado e o burro. Eu sou o burro da parada, irmão. Fica gritando e o Shurek não queria de jeito nenhum. Não é verdade? O Shurek ia para um lado, ia para o outro. Tá bom, vamos. Era o burro, mas foi o mais aliado. Como é bom contar com quem quer. Como é bom contar com quem sonha. Com quem tem disposição. Não é verdade? Então, como somos nós nessa questão, irmãos? Eu olho para o que era, olho para a promessa de Deus. Como é que eu não vou pular de cara? Como é que eu não vou mergulhar? Como é que eu não quero? Irmão, eu quero pregar. Irmão, eu quero orar. Irmão, eu quero ser usado. Eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim, a maior honra de um homem é ser usado por meu Espírito. Eu chorei desesperadamente. Na morte de um grande homem que eu admirei muito. A maior honra. Aí o Espírito Santo quer te usar. Deus já me fez cada uma para eu pregar. Irmão, me levou para cemitério, para encruzilhada, dentro de ônibus. Deus já mandou dar recado em cada lugar. Eu acho bom que Deus nunca deixou eu parado. Porque eu queria pregar muito, mas eu fazia meu jeito, né? Do meu jeito. Eu me lembro que eu estava orando, Deus,
usa minha vida. Irmão, eu orava 3, 4 horas de joelho. Senhor, meu Deus, me usa, Senhor, me usa a minha vida, eu quero ser usado. E eu naquela oração, Deus me deu uma visão, irmão, para eu ser um agente de paz. Eu estava orando. Na oração abriu uma visão, e eu via o Senhor dizer para mim assim: levanta-se, na oração. Eu só ouvia a voz, não via o Senhor, mas Ele mandava eu levantar. E eu levantava, eu saía na porta de casa, subia na porta do barracão, pegava o corredor do quintal, ia até no portão, e Ele falava: vai à direita. E eu fui caminhando, cheguei na porta de uma casa, e eu falando para Ele em oração: pode me usar, Deus, manda que eu for, manda, Deus, que eu obedeço. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas, moço, eu orei demais, eu chorava com a experiência de Samuel. E Deus falou: vai. Quando eu fui, eu vi a casa. Eu voltei na visão, falei: cara, aquela casa, e fiquei. Eu vou lá. Eu comecei, quando eu fui vendo de longe, moço, era a casa de um cara, que eu era aqueles mala canseiro, eu era enjoado. Então o cara não me matou porque ele era muito gente boa, era gente séria, senão tinha me matado. Tanta raiva que eu fiz nele. Eu sabia que ele tinha muita raiva. Quando eu falei assim: ó, vai dar não, Todo-Poderoso, vai dar não. Ananias, né, na crise para ungir Saulo. Eu falei: vai não, moço, esse homem tem raiva. Manda eu noutra pessoa, é noutra. Eu vou naquele ali, não, Deus, vou te escolher. Você acredita? Aí começou eu. E aí o Espírito Santo falou: você vai, até que eu venci o Espírito Santo, irmão. Eu venci. Eu fui um rebelde, teimoso. Tem gente que fala assim: ó, não, Deus estava falando para fazer algo, mas assim, até que ele parou de falar. Ele parou porque ele não fala com rebelde. Se Deus te falar com você e te impulsionar, você não for, Ele vai largar você de mão. Se você quer ser usado por Deus, obedece ao Senhor. Se você começar a falar, dá desculpa, estou cansado, estou com medo, o que vão dizer? Ele vai catar outra pessoa que não tem tempo para perder, não. Antes que a pessoa morre. E eu fiquei nessa onda e parou de falar. Eu falei: ah, tá bom demais. Agora, o Espírito Santo deixou quieto. Vamos continuar orando. Tem um nível de religião é esse, irmão. Eu estou orando para Deus falar. Ele fala, eu mando ele calar. Não é verdade? Beleza. Tá igual o líder que fala: Deus, eu quero que a minha célula cresça, manda as vidas. Aí chega nego, irmão, cheio de tudo quanto é coisa, que carrapicho, carrapocho, tanto de confusão. Aí quando ele começa a ver a célula crescer, é telefone 7 da manhã, 7h30, 7h45, 8 horas da manhã, 10 horas, 1 hora da tarde, 2 horas, e na coisa 7 da noite, 11 horas. Deus, eu não aguento isso mais não. Deus fala assim: então vai para lá. Vou deixar quem cuida do meu povo. E você pede uma grande honra. E eu peguei e fui para aqui, fiquei, irmão, eu continuei orando. E o fogo caía todo dia. Ai, tá glória! Ah, meu Deus, meu Deus! Aí eu estava orando, e um som caindo. E naquele mesmo horário da oração, eu escutei uma mulher chegando, e falou assim: ó, ô dona Dora! Aí minha mãe falou: oi, tudo bem, conversando? Ela só ficou sabendo que morreu. Parece que o Espírito Santo fez assim: ó, quieto e presta atenção. Na oração eu fiz assim: ó, meu parabalabá. Morreu? E eu já falei: vou lá orar agora para Deus ressuscitar. Querendo, né? Deus vai me usar. Morreu aquele homem ali daquela casa tal. Na hora, era o homem que Jesus tinha mandado eu ir falar com ele. Irmãos, eu era novo convertido, eu não tinha lido ainda em Ezequiel, que diz assim: ó, quando eu mandar você falar com o ímpio, você vai lá e fala com ele. Se o ímpio se arrepender e converter, então será perdoado. Se não, será condenado. Se eu mandar você falar com o ímpio e você não for e ele morrer, eu vou requerer o sangue dele da sua mão. Sangue por sangue, você não entendeu não? Como é que eu vou pagar o sangue de um? Meu sangue vai no lugar. Me apavorei com aquilo, querido. A hora que falou, acabou a unção, acabou a oração, já levantei e falei: o Todo-Poderoso vai me matar. E a gente que é muito simples, quando a gente está ativado no Espírito, é tão gostoso, né? Você tem tanto temor de Deus, irmão. Você tem temor de olhar errado. Temor de, sabe, você fica, quando a pessoa está avivada em Deus, ela tem temor de falar palavras. Quando ela está ativada no Espírito do Senhor, ela tem temor de tudo, ela não quer ofender a comunhão com o Espírito Santo. O pecado vai nos endurecendo e a gente vai ficando mais distante dessa seriedade. E eu levantei, peguei uma Bíblia pequenininha e fiquei lá no meio do quarto assim, ó, como é que eu faço agora, meu Deus? Deus vai tomar o sangue dessa moça aí desesperado. Tinha um rapaz que me acompanhava, cheguei para falar com ele, falei: mamil, as coisas, né? Não deu nem importância. Eu sabia o peso que estava na minha alma.
o peso que estava no meu espírito, o temor por saber que aquela vida estava na minha mão e eu não pude fazer, eu não quis fazer. Saí, morava ali embaixo na Pampulha, subi, passei pelo o panorama, primeira, segunda, terceira etapa ali, né? Peguei a lateral dele e fui subir naquela rua, desorientado, sem saber o que fazia, com a Bíblia falando, Deus me perdoa, por favor. Ninguém orava naquele monte ainda, onde ora hoje. Aí eu passei pelo Cruzeiro, ali era só pasto, onde tem a igreja do Pastor Marcos, aquela região toda ali, era só um pasto, você descia ali e você via os gados, né? Até pastando lá. Mas eu cheguei no Cruzeiro ali, virei, a hora que eu, no cemitério, a primeira esquerda, eu já entrei, então eu fiquei entre uma rua, o pasto e a avenida principal que sobe. E eu chorando, falando, Deus, por favor, me perdoa. Enchi o peito de coragem, querido, e falei, se o Senhor mandar fazer, eu farei, Senhor. Eu vou fazer. Na hora, você tive uma experiência fantástica demais, que eu falava, eu senti alguém do meu lado. Eu falei, ó, Deus voltou, rapaz, olha. Vou acertar o erro agora. Aí eu senti a presença, nem eu ia de lado, porque eu pensei, tá com a espada, a cabeça vai rolar. Mas eu senti a paz, eu falei, não veio me matar. Aí vinha caminhando falando assim, aí a voz perguntou para mim assim, você está disposto a fazer? Senhor, eu faço. Parei um pouquinho e falei, Deus, é bom de arrumar casinha pra gente, né? Acabei de ver um ali. Aí eu olhei pro rumo do pasto, tava para ver aquela avenida lá todinha. Aí eu olhei bem, tinha nada, irmão. Olhei à direita, tinha nada. Eu falei, ele não vai mandar eu fazer nada agora, que eu já tô meio ruim das pernas. Eu faço qualquer coisa que o Senhor mandar, meu Deus. Eu faço sim, Senhor. Aí Deus falou, então prega nesse velório. Eu, velório? Aí apareceu o biquinho do carro, que no pasto não dava para ver. Aí apareceu um bico de um carro preto, que é esse, de funerária. Eu olhei para aqui e falei, ixi, já comecei a ficar ruim. Aí não, Deus. Aí o conflito. E aí veio aqui tanto de carro, irmão, não parava de carro mais não. Falei, morreu, foi o presidente, vai ser enterrado aqui. Eu queria 2 carros, irmão, estava tendo mais de 60. Lotado, e eu fui olhando para aquilo, falei, 1 carro, 2, e foi ficando ruim. Aí saiu aquela presença, veio do ruim. Você vai pregar, vão chamar você de doido. Você é doido, vai falar que você é louco. O que você vai falar lá? Você nem conhece a Bíblia? Irmão, eu comecei a ficar fadigado, falei, mas agora eu tenho que ser homem. Homem de verdade. Homem de Deus, já neguei uma vez, não nego segunda. Deus, mas eu vou embora daqui, não vou ficar. Aí eu fiquei tão indignado que eu falei, onde abrir eu vou pregar, que eu nem preparei, Deus arrumou essa. Pá, irmão, não sei onde não, caiu no meio do salmo lá, nem lembro o que era não. Não era muita coisa certa também não, mas estava na Bíblia, tudo estava certo. Eu peguei aquilo e falei, vai, isso aqui mesmo. Também não importa, porque numa hora dessa, Deus nem deixa a gente preparar, ué. Agora como é que eu vou pregar? E fiquei agoniado ali. E aí vinha aquela voz dizendo, você vai pregar? Eu falava, vou pregar, porque eu já não preguei e deu problema, agora eu prego. Sai fora, Satanás. E doido e na rua agoniado, e o carro não parava de chegar carro, Falei, gente, que defunto é esse, gente? Jesus, o que o senhor quer fazer? Aí eu fui revoltado, fui bravo, tipo assim, eu vou obedecer porque o senhor está me empurrando, o senhor também não deixa a gente falar, não. E fui bravo para o cemitério lá, com essa biblinha na mão, marcada no salmo que era, nem sei que salmo que era aquilo. E eu fui levantando agoniado. E irmão, eu fui entrando, e o povo foi chegando, descendo dos carros. Aí eles pegam o caixão, põe lá no cemitério, esperando a gangue chegar para chorar mais. E foi chegando gente. E eu fui entrando, quando eu fui entrando no cemitério, fui vendo aquele tanto de gente. Eu fui conhecendo o povo, falei, oxe. Quando eu vi, irmão, não era o velho que estava morto, que eu não quis pregar? Aí o Espírito Santo falou, você não pregou só para ele, agora é para os amigos dele, para os parentes dele, para todo mundo que está aí. Você não quis ministrar para ele sozinho, vai falar para todo mundo. Eu falei, agora eu morro. Porque o pessoal sabia que não era muito parceirão meu, sabe? Falei, agora... Aí eu fiquei implicado com o Espírito Santo mesmo, fiquei bravo. Virei e falei assim, quer saber do mais? Aí eu fiquei agoniado, aquele povo no meio. Eu falei, não, vou pregar. Aí o povo saiu arrastando o caixão, levando o caixão para o rumo da sepultura, né? E todo mundo atrás. Aí eles começou com aquele negócio, Maria! E eles iam atrás da outra, né? Aquelas rezas, e eu lá no meio falei assim, rapaz, é a esperteza do santo. Eu falei assim, Jesus, isso aqui está confuso. É para pregar, então eu prego, mas eu só prego quando eles calar. Enquanto eles não calar, eu não prego. Aliança, né? Porque coisa, né? Falei, agora eu pus Jesus no embaraço. Se o senhor quiser que eu prego mesmo, então o senhor põe todo mundo para calar. É para ficar caladinho. Se não ficar, eu não prego.
Cada um, né? E saiu andando no meio daquele povo, e o povo, na hora da nossa morte. E começava de novo. Eu fiquei quase que eu estava rezando com isso. Dá aquela incentivada, né? Pra eles não parar. E eu lá no meio daquele trem, o povo chorando, e eu olhava assim, falava, não vai parar não. Eu conheço esse povo, isso aqui, ó, essa ladainha vai até daqui. Tem 7 dias fazendo ladainha. Falei, agora o trem ficou bom. Que eu não vou pregar mesmo com a Bíblia ali. E fui com isso. Quando chegou na beira do caixão, na hora da nossa morte. Que tem aqueles botões, aqueles grãozinho. Aí pegava outro grãozinho, na hora da morte, mais um grãozinho. E eu falei, tem grãozinho ali que não termina mais. E eu fiquei naquele trem, vai dar certo. Moço, não sei que cargas d'água abriu o caixão, todo mundo olhando, eles parou os grãozinhos. Irmãos, calor, você escutava, mosquito. E eu falo alguém, pensa, ninguém falava, irmãos. Que eternidade, de repente ninguém vai falar não, o Espírito Santo fala. E eu abri a boca, irmão. Quando eu comecei a falar, o homem veio de lá. Não precisa falar nada, não. Eu falei, agora precisa. Aí eu fui explicar pro camarada, moço, que eu estava lá porque Deus mandou. E eu, não precisa. E eu falando e o cara me empurrando para fora. E eu fiquei bravo demais. Falei, moço, Deus me empurra para cá, você me empurra para lá. Eu prefiro ficar empurrado para onde Deus mandou. E o moço, eu falei. Aí por fim, moço, eu fiz uma loucura. Vocês não querem escutar não? Tá escutando Todo-Poderoso? O problema é de vocês, ó. Sacudiu o pó, se vira, tô fora. E saí resolvido, porque Deus tinha... Irmão, tem base, tem hora que bate a crise de Jonas. Ela é terrível. Mas o que é que eu estou buscando fazer? Você está pedindo para Deus te usar. Eu quero ir para Deus, me usa. Aí nós temos o agente de paz. Você é agente de paz. Sabe quantas famílias têm sido consoladas porque alguém decidiu sair do sofá, saiu dos seus próprios problemas e salvar pessoas? Sabe quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ser usada por Deus? Aqui está Davi e o espírito de liderança que ele teve lá no deserto. Quando ele recebeu, quando ele chegou, o espírito de liderança, ele nos leva a dar resultado, a ser solução, a ser resposta. Mulher de Deus, você é a resposta para o homem que Deus colocou na sua vida. Homem de Deus, pelo espírito de liderança, você é a resposta para essa mulher. Casais, pais, vocês são a resposta para os seus filhos. Líder de célula, você é a chave para casamentos, famílias, lares. Agente de paz, chave. Pelo espírito de liderança. E se você for tocado pelo espírito de liderança, você vai dar resultado. Como Davi. Agora o que é lindo é isso aqui. A Bíblia diz que Davi venceu, pegou a cabeça de Golias, diga, testemunho. Irmão, quem é? Quantos jovens devem ter olhado ali, hein? Quantos homens, guerreiros, olhou e falou assim, rapaz, por que eu não venci esse gigante? Psiu. Por que eu não venci esse gigante? Você teve 40 dias para tomar decisão e não tomou. Você olhava para fora, sonhava. Mas Davi olhou para dentro de si. E dentro dele tem engastado um propósito, uma paixão. Eu vou fazer. Preciso fazer. Você está sonhando, sabe por quê? Você olha para qual igreja, para qual pastor, para qual líder. E o cara está fazendo, você está olhando para fora. E você, eu farei alguma coisa. Eu vou resolver isso aqui. O espírito de liderança nos conduz a isso. Davi leva a cabeça para Jerusalém. As armas de Golias agora está na casa dele. Todo dia olhava. Tem gente que fala assim, ó, irmão, fica contando muita coisa não, seu arrogante. Não. Pode contar quantas células você tem, pode contar quantos lares de paz você tem, pode contar cada milagre que seus discípulos recebem, porque isso passa por sua liderança, isso ocorre por causa da sua liderança. Celebre isso, honre isso, viva isso. Deus te levantou, esses milagres são para fazer o quê? Quando Davi matou Golias, arrancou a espada, todo Judá e todo Israel jubilaram. Uou! Porque viu o milagre, viu o testemunho. E então eles acreditaram que eles eram capazes. Durante 40 dias eles ficaram com medos. Eles ficaram acovardados, sem ação, com um programa na mão, com a visão na mão, com a batalha na sua frente, com as armas em suas mãos. Eles ficaram o tempo todo sem dar resultado. Mas quando chegou alguém dando resultado, todo mundo pulou, celebrou.
E a Bíblia diz que aí sim, eles correram para cima dos filisteus, até dentro da cidade deles. Os caras ficaram tão ousados, que eles não foram só até na porta. Eles entraram na casa do inimigo, amarraram o valente, e de lá arrancaram o despojo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sua família não está vencendo. Arranje uma vitória para sua família em Deus. Conquiste um milagre para sua família. A sua célula não está rompendo, a sua empresa não está rompendo, a sua rede não vai rompendo. Arranja milagre. Levante em Deus, seja ousado, lance-se de verdade. Porque aqui é uma história tão, vamos olhar, mas vamos ver qual o preço que Davi estava disposto a pagar. Eu vou morrer, mas a vergonha não fica aqui no Israel não. Estou disposto a dar a minha vida, mas eu vou fazer história. A humilhação e a vergonha não ficará no meio do meu povo. A chacota, a humilhação não ficará. Quantas vezes nós acomodamos e damos desculpas porque é mais fácil justificar o que estamos passando do que levantar e tomar uma atitude. Mas o interessante é que, dizendo isso, a hora que Davi estava indo para a batalha, ele causou algo estranho demais. O rei fez assim: quem é esse menino? Quem é esse jovem? E quem é o pai dele? Quando nós damos lugar ao espírito de liderança, mudamos a história de nossa família, mudamos a nossa descendência, mudamos a história daqueles que vêm. O pai de Davi era quem? Jessé, o belemita, pobre, não tinha dinheiro. Você sabia que Jessé era pobre? Mas a partir da atitude de liderança de Davi, Jessé vai andar em carro zero, porque seu filho teve uma atitude diferente. Seu filho enfrentou algo que ninguém estava ali para enfrentar. Pessoas estavam ali, mas não queriam enfrentar. Moço, você está aqui dentro do Ministério Palavra de Reconciliação. Quantas células você sonha possuir? Porque isso significa galardão no céu, honra no céu, patente espiritual. Que obra você sonha fazer? Ou você está acomodado falando, tá bom demais aqui. O que eu penso mesmo é que Deus me dê muito dinheiro. Esse é o engaste de Deus em seu espírito? Não. Não. É claro que Deus quer nos dar poder financeiro para que nós possamos colocar em prática todo o propósito, toda a visão. O ministério de Jesus passou uma crise. Um dia Jesus estava pregando, algum cobrador chegou na porta da igreja para fechar a igreja e falou assim, ó, ei, paga aí, tem que pagar o imposto se quiser pregar. Jesus olhou para Pedro e deu aquela discussão, deu uma ideia para Pedro e falou assim, ó, vai lá, joga um anzol, você vai pegar um peixe, na boca dele, ao sustento. Isso é profético. Cada discípulo que você ganha tem um resultado para a sua vida. Escute o que eu estou dizendo. Cada discípulo que você ganha tem um peixe. O peixe é discípulo, é símbolo de cristão. O que você anda fazendo? Qual é o sonho do seu coração? E diga para ele, enfim, Abner, diga para mim de quem é filho aquele rapaz. O pai dele deve ser um grande guerreiro, uma grande história. Não! Quando Davi apresenta, Davi não fala, ó, eu sou filho do grande herói que serviu aos nossos antepassados, aquela coisa de japonês, né, de chinês. Ele chega e diz, eu sou filho do teu servo Jessé. De volta para a origem, é de volta para a vontade de Deus. De volta para a origem, não importa se você é filho da Maria, do José, de ninguém. A partir de que o espírito de liderança, que o Espírito Santo toma você, o seu destino é mudado. Identidade e destino, diga identidade e destino. Sabe o que o Espírito Santo faz? Sabe o que o espírito de liderança faz? Ele te dá identidade e ele te dá destino. Qual é o destino? Falar com o rei. Chega Davi e Saul diz, de quem é esse filho? Que dia? Imagina todo mundo olhando Davi, a hora que chega aqui tanto soldado. Agora todo mundo quer pegar na mão de Davi. Agora todo mundo quer ser amigo de Davi. Agora todo o exército só quer lutar com Davi. Irmãos, é normal. Nós temos que buscar isso. Isso é de Deus. Esse espírito de liderança
que te dá maturidade para você não tremer na tribulação. O Espírito Santo se coloca de pé. Ele te dá ousadia. Por mais que o diabo queira barrar você, por mais que venha a circunstância, por mais que o desânimo queira bater na sua porta. Oh, querido, Deus vai mudar a sua história. Qual é a sua busca aqui dentro? Qual é a sua busca neste momento aqui? Nós viemos aqui buscar ser ativados por Deus. Nós viemos aqui para ter uma ativação no nosso espírito, amém? Ser incendiados pelo Senhor. Você quer ser incendiado por Deus? Feche os olhos. Você vai dizer para Deus o que você precisa dele. O que você necessita dele. A presença de Deus na sua vida. Você é tímido? Meu irmão, deixa Deus ativar a sua fé.